A palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel, capítulo 9, vamos ler o verso 3. 1 Samuel 9:3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Eu vou repetir para você entender. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. O que está acontecendo aqui nesse contexto? Quis é o pai de Saul. Certamente é um fazendeiro. A Bíblia mostra para nós, pelo menos nessa narrativa, que ele é um homem que parece ter um poder aquisitivo, que não era tão comum um homem possuir muitas jumentas, e quando se possuía muitos animais como esse, era alguém que tinha algum tipo de poder, né? Porque não era um animal tão barato e era muito utilizado para o trabalho, né? Perder uma jumenta naquela época era como se fosse perder um carro hoje, né? E esse homem tinha várias jumentas. E o texto diz que as jumentas haviam sido perdidas, ou seja, ele teve ali um problema financeiro dentro de casa, né? E devido a esse problema financeiro, ele vai dar uma ordem para o filho dele, que é Saul, para sair para procurar as jumentas, porque ele precisa reparar esse problema. Ele precisa resolver um problema que ele tem dentro de casa. E a perda desses animais é uma perda também financeira que ele tem. Então Saul sai de casa para procurar os jumentos da casa do pai. Ele começa a rodar e não acha os animais. Até que na história, que a gente conhece já a conclusão dessa história, sabe que ele vai até o profeta, e o profeta vai dizer para Saul: Saul, não te preocupe com as jumentas, porque as jumentas já foram achadas. Isso sem Saul dizer pro profeta, sem Saul falar para o profeta o porquê que ele tinha procurado o profeta. O próprio profeta disse para Saul: olha, não te preocupe com as jumentas, porque elas já foram achadas. Segundo, por que se preocupar se tu és o coração do povo de Israel? O que o profeta estava dizendo para Saul você é o desejo do coração do povo. Deus vai fazer de você o rei de Israel. Que nessa época o povo de Israel estava pedindo ao Senhor um rei, e Deus decidiu, pela sua permissão, levantar a vida de Saul como primeiro rei de Israel. Saul só vai receber o trono, a unção para se tornar um rei, por causa das jumentas do seu pai que se perderam lá atrás. E é a perda do seu pai que faz ele lá na frente ter um encontro com o profeta. E através do encontro com o profeta receber a unção para se tornar rei de Israel. Pastor, o que esse pequeno episódio da Bíblia fala com a gente? Ele fala muita coisa com a gente. Muita coisa. E uma das coisas principais é que às vezes tem perdas que são necessárias para que a gente encontre o Senhor. Às vezes tem perdas que o próprio Deus cria. Às vezes não é o diabo que está fazendo você perder. Às vezes não é o demônio que está entrando na história. Às vezes é Deus que está permitindo algumas jumentas irem embora. Às vezes é o Senhor que está permitindo as jumentas se perderem. Às vezes Deus permite todo esse processo para que você encontre um propósito lá na frente. E quando Saul chega, as jumentas já foram achadas. O profeta disse assim: o problema já foi resolvido. Você está preocupado com a solução desse problema? Ele já foi resolvido. Na verdade, Deus só usou o problema para te levar até o propósito. E quando você chegou no propósito, Ele começou a revelar qual é a vontade dEle para a sua vida. Você consegue entender isso? Às vezes Deus permite você perder uma coisa aqui, para que essa perda mude os seus passos. Essa perda venha te transicionar de um lugar para o outro. Essa perda venha te tirar de um processo, te levar para outro, para que nesse processo você se encontre com Deus, para que nesse processo você veja um propósito.
eu não sei quais jumentas tiveram que se perderem sobre a sua vida. Eu não sei o que você perdeu, o que saiu da sua vida, o que precisou balançar a tua casa. Mas eu sei que Deus manifesta propósito no meio das perdas. Às vezes é o próprio Senhor que permitiu você perder algo, perder filho, perder pai, perder mãe, relacionamento. Às vezes é o próprio Senhor que permitiu você perder a alegria. Pastor, sofrimento, como é que Deus vai permitir alegria? Deus só é bom. Às vezes, as adversidades, as tristezas nos aproximam dele. Oséias disse que em deserto de terra muito seca, eu, o Senhor, te conheci. São as adversidades que nos aproximam de Deus, as crises que nos levam até um certo propósito. Quem sabe essa jumenta era uma casa, era um carro, era uma frustração que você teve que viver, é uma decepção que você precisou passar para que lá na frente você se encontrasse com Deus. Quem sabe foi isso? Deus permitiu algumas coisas saírem da sua vida para você experimentar algo novo, maior, poderoso lá na frente. Deus nunca se esqueceu de você. Nem quando você perdeu, nem quando a casa quebrou, nem quando você ficou sozinha, nem quando todos te deixaram, nem quando as feridas começaram a aumentar. Deus nunca se esqueceu de você. Deus não perdeu o controle porque as jumentas foram embora. Deus não perdeu o controle porque algumas coisas saíram da sua vida. Às vezes foi necessário sair, porque se não tivesse saído, você não chegava aqui. Se não tivesse ido embora, você não vinha para cá. E você só está aqui hoje porque o Espírito de Deus permitiu que jumentas se perdessem no caminho para levar você até o propósito do Senhor. Ele marcou encontro contigo e foi tudo isso que você passou. Permissão de Deus para te levar até o encontro dele e você entender quais são os seus propósitos. Pai, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos ensina, e como a tua palavra falou conosco nesse dia. Por isso eu oro que o Senhor revele o seu propósito sobre a vida dessa pessoa, que essa palavra continue queimando no coração dela durante todo o seu dia. Abençoa a casa dela, a família dela, sua vida, sua saúde, que ela tenha um dia extraordinário em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então vai o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta, manda para um amigo, para um colega, essa palavra hoje foi muito tremenda, tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, então me ajude a pregar a palavra do Senhor e compartilha com todo mundo. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Você fazendo isso, você se torna um apoiador desse canal. Ah, pastor, eu não queria se tornar membro, mas eu queria apoiar de alguma forma o canal. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? O Mãe de Paz tem me impactado muito, essas palavras estão abençoando muito. Eu queria semear na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Às vezes é necessário as jumentas se perderem para você se encontrar com Deus. Às vezes foi necessário alguma coisa ir embora para que Deus se revelasse a você. Às vezes foi necessário a perda, a casa quebrar, a decepção, a frustração, para que lá na frente você vivesse algo maior, poderoso para a sua vida. Então, não desista porque você viu as jumentas irem embora. Porque às vezes Deus permitiu tudo isso para te levar até o propósito. Até amanhã.